Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Você vai abri-la comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 2. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Colossenses capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos de número 8 ao 15. Colossenses capítulo de número 2, versículos de número 8 ao 15. Quero convidar você a acompanhar a leitura da santa e amada palavra de Deus. Assim diz o texto sagrado: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual juntamente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Coloca a sua Bíblia no banco, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, Senhor, o teu santo nome. Pedimos para que o teu Espírito Santo fale conosco nesse lugar essa noite, que a tua misericórdia venha sobre os nossos corações e que sejamos inspirados, renovados e transformados pelo teu precioso amor. Queremos hoje, ó Pai, ouvir a tua voz, queremos ser ministrados, queremos hoje, ó Pai, olhar para a tua palavra e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse lugar tão especial. Por isso, Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Essa semana eu conheci um jogo chamado Sabotador. É um jogo muito interessante, é um jogo bem legal que ajuda aquele grupo de pessoas que gosta de se encontrar para interagir, para se divertir bastante. Nesse jogo é algo bem simples, mas é bem legal, porque nesse jogo todos nós somos anões. E no jogo o anão ele ama o ouro. E dentro disso, alguns eles são mineradores e outros são sabotadores. São colocados praticamente 3 cartas no início da mesa, e uma dessas cartas contém o ouro que os mineradores deverão encontrar ou procurar. Cada jogador, em sua vez, vai colocar ali uma carta, e as cartas vão formando um caminho, construindo um caminho, uma passagem até o ouro. Então nós temos os mineradores e os sabotadores. Os mineradores têm o objetivo de descobrir em qual das 3 cartas está o ouro e construir um caminho que vá até lá. Mas nós também temos dentro do mesmo jogo aqueles que são os sabotadores. E o objetivo deles é o contrário, é justamente impedir que os mineradores cheguem até o ouro. E existem diversas formas de se conseguir atrapalhar os mineradores. E uma das formas que os sabotadores podem utilizar, por exemplo, é colocar uma carta que vai impedir o caminho de continuar. Ele coloca uma pedra, um empecilho no meio do caminho. Uma outra forma que os sabotadores podem utilizar é enganando os outros jogadores.
Eles podem, por exemplo, dizer: olha, eu sou um minerador, vamos para esse caminho, vamos para essa carta aqui. E todo mundo pode então colocar os seus esforços, colocar o seu empenho, a sua carta ali, caminhando para um lugar que não lhes dará a vitória. Assim como nesse jogo que eu acabei de compartilhar com você, na igreja de Colosso, também haviam diversos sabotadores. Eram homens que se colocavam numa posição de bondade. Eram homens que aparentavam ser legais, mas no fundo eles eram sabotadores. E Paulo, o que ele está fazendo nesse texto, é basicamente alertando seus irmãos em Cristo sobre a necessidade de serem cuidadosos, porque haviam sabotadores naquele lugar, haviam sabotadores naquela comunidade, pessoas que fingiam estar ajudando, mas na verdade estavam conduzindo aquela comunidade para longe do ouro, ou para longe do alvo, ou pior, para longe de Cristo. Durante as mensagens anteriores que eu compartilhei com vocês aqui nas últimas semanas, nós vimos o empenho de Paulo em ajudar os seus irmãos de Colosso em não serem enganados e a permanecerem firmes no Senhor. Nós vimos, por exemplo, Paulo em uma grande e constante luta de oração para ensinar aqueles irmãos sobre o verdadeiro evangelho. Vimos também que Paulo não permite que os sofrimentos que ele estava passando o atrapalhassem ou o paralisassem ou até mesmo o desmotivassem, mas Paulo se alegra nos seus sofrimentos que ele tem por causa daqueles irmãos. E o esforço de Paulo, ele vai agora continuar no versículo 15. Eu quero que você leia aí comigo. O apóstolo Paulo diz: cuidado para que ninguém vos venha a enredar com filosofias vãs. Enredar com filosofias vãs, essa palavra enredar. Hernandes Dias Lopes afirma que essa palavra grega traduzida como enredar significa sequestrar. É basicamente essa a ideia. Era uma palavra utilizada no sentido de raptar, de tirar alguém da verdade, de colocá-lo em escravidão novamente. Barclay, que é um outro comentarista, ele diz que essa palavra, ela poderia ser aplicada a um mercador de escravos, alguém que ia até um outro povo, um outro reino, um outro lugar, e ele sequestrava aquelas pessoas e colocava numa situação de escravidão. O que Paulo está dizendo é: não permita que essas pessoas e essas mentiras venham a escravizar você debaixo de um jugo do qual vocês já se libertaram, do qual vocês já fugiram. Paulo, para ele era algo inconcebível a ideia de voltarmos a sermos escravos do pecado, já que fomos libertos por Cristo. Nós hoje celebramos a Páscoa. Nós vimos o nosso irmão Willi compartilhando com a gente a importância de sermos libertos por Jesus. Por isso que Paulo está dizendo para esses caras aqui, olha, vocês não podem voltar a se colocar debaixo de escravidão de novo, por causa que acreditam em mentiras e em enganos, filosofias erradas. E esses sabotadores que nós encontramos aqui no texto, eles tentavam enganar a igreja de 3 formas diferentes. Primeiro, através de falsas filosofias. Uma dessas filosofias erradas e mentirosas era o gnosticismo. E um dos principais problemas, não dá para a gente entrar em detalhes, mas um dos principais problemas aqui do gnosticismo era que eles estavam distorcendo a doutrina de Cristo. Eles não negavam, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo, mas eles negavam a supremacia de Cristo. Eles diziam que Jesus era apenas mais um ser criado por Deus. Isso não é verdade. Uma outra forma que eles tentavam enganar os irmãos de Colosso era através de tradições humanas. Você vai ver isso no versículo 15. Essas tradições humanas eram ensinamentos de homens que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. Eram coisas definidas por homens e não por Deus. Nós podemos ter tradições, costumes e uma cultura, mas nós não podemos colocar isso como se fosse um padrão bíblico para a salvação. Já pensou se a gente colocasse aqui que só vai para o céu quem usar paletó e gravata? A Bíblia tem um princípio de que nós devemos caminhar ou nos vestir com decência. Mas o paletó não é um pré-requisito para a salvação. Muitas vezes nós vemos e encontramos tradições humanas
que visam substituir o sacrifício de Cristo. Agora você vai ser salvo não por causa de Jesus, mas porque você não está, você está bem vestido, ou porque você não vai dormir com uma roupa de baixo, etc. Uma outra forma que esses homens utilizavam aqui era baseadas em rudimentos desse mundo. É como se fossem forças do universo, como os astros e os planetas. E até hoje nós temos pessoas que acreditam nessas coisas desse mundo, como pessoas que antes de tomar uma decisão qualquer, elas vão pesquisar o horóscopo para saber. Ou eu não vou namorar com esse cara porque ele é de touro, ou de escorpião, ou de sagitário, ou com essa menina. Como se as coisas, os planetas e a ordem deles fossem capazes de tomar decisões por nós, quando tudo está na mão de Jesus. Enganações, mentiras, sabotadores. E eu acredito que muitos de nós estamos enfrentando um desafio semelhante ao que os colossenses passaram. Existem diversas vozes que estão apontando caminhos diversos. Vozes que dizem que se você tiver um bom emprego ou tiver muito dinheiro, você será feliz e encontrará plena satisfação. Vozes que dizem que se você seguir o horóscopo certo, você vai conseguir resultados significativos. No entanto, cada uma dessas vozes, elas estão nos levando para longe da mina de ouro que queremos alcançar. São sabotadores. O único caminho verdadeiro está em Cristo. E hoje nós vamos então olhar para o que Paulo diz e relembrar mais uma vez os motivos pelos quais apenas Cristo é o único e verdadeiro caminho para a nossa vida. Amém? Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho. Diante dessas mentiras e diante desses sabotadores, Paulo vai nos dar algumas razões pelas quais Cristo é o único e verdadeiro caminho. Se você está aí com a sua caneta, quero convidar você a anotar, ou até mesmo no seu celular, porque essas coisas que nós vamos compartilhar agora são muito importantes. Só pedir aqui para o Tiagão, entra por esse computador aí e vai me ajustando aqui, que está dando uma latência. Pode entrar nesse computador aí mesmo, pode colocar aí na internet e você... É uns códigos aqui, irmãos, perdão. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, e o primeiro motivo é que Jesus é Deus. Amém? Você pode dizer amém para isso? Jesus, Ele é Deus. Nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Leia comigo o versículo de número 9. Olha só o que diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é algo muito especial. O primeiro motivo que Paulo nos dá aqui é o de que Cristo é o próprio Deus. Os falsos mestres aqui, os gnósticos, eles ensinavam que Cristo não era suficiente para levar o homem até Deus, porque Cristo era apenas mais um dos mediadores que haviam. E aí você precisa entender o que é um mediador. O mediador é alguém que faz uma ponte entre uma pessoa e outra. Você com certeza sabe que Deus é santo e o homem é? Deus é santo e o homem é? Pecador. Existe um abismo que separa. Deus não tem nenhum tipo de contato com o pecado. Por isso o homem não podia chegar até Deus por causa do seu pecado. Era necessário que alguém pagasse o preço da justiça de Deus. E é nesse momento em que Jesus se transforma em um mediador. Jesus é a ponte e nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina para a gente que Ele é o único caminho. É Ele quem é o mediador. Na igreja católica, por exemplo, você vai encontrar Maria como uma outra mediadora para Deus, como se ela fosse também um caminho alternativo para se chegar até Deus. Uma vez que chegamos a Deus através do Filho, imagina da mãe. Essa é a ideia. E aqui os gnósticos então compartilhavam e diziam que Jesus não era um único mediador, mas Paulo então ele vai afirmar que Cristo ele não é um ser criado, mas Cristo é o próprio Deus. Ele é o mediador entre nós e Deus. Cristo não é alguém criado por Deus, pois algo para ser criado, uma coisa que é criada, ela jamais carregaria em si a plenitude do seu Criador. Tudo que o Criador está em Cristo. Hernandes Dias Lopes afirma, por exemplo, que o mais sábio, o mais forte, o mais perfeito, o mais santo dos homens não é plenitude,
isto é, não pode ter a plenitude em seu ser, pois isso seria o mesmo que dizer que o finito poderia conter o infinito. Hendrickson, ele vai dizer que uma vez que toda a plenitude está em Deus, toda a essência de Deus está em Cristo, não existe nenhuma justificativa para nós buscarmos satisfazer qualquer uma de nossas necessidades em outra pessoa ou em outro ser que não seja o próprio Cristo. Cristo é aquele que pode nos dar vida e vida em abundância. Por isso, aqueles sabotadores da igreja de Colosso, eles queriam dizer que Jesus ele era um caminho alternativo e que precisava se acrescentar alguma coisa a mais. Eu quero que você entenda que muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente tem a impressão de que nós precisamos acrescentar alguma coisa a mais. Talvez o sucesso profissional, talvez nós precisamos acrescentar o sucesso ministerial, sucesso dito não apenas em obedecer a Deus, mas o sucesso de ter resultados visíveis aos olhos humanos. Muitas vezes nós queremos acrescentar alguma coisa a mais, quando tudo que precisamos é apenas de Jesus Cristo. Quando foi que Ele deixou de ser suficiente para nós? Quando foi que não alcançar a carreira ou o cargo dos meus sonhos deixou o meu coração entristecido, porque Cristo, que é aquilo que eu tenho, deixou de ser suficiente para mim? Cristo é o próprio Deus. Cristo tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que em Cristo nós fomos aperfeiçoados. Esse é o segundo motivo pelo qual nós precisamos procurar e ter apenas Jesus. Ele é o único caminho, porque nele nós somos aperfeiçoados. Irmãos, nós somos transformados e aperfeiçoados não por nosso próprio esforço. Não é o que você faz que torna você melhor, não são as suas obras que tornam você melhor, não são as coisas que você possui que vai fazer com que você seja melhor. Não são as suas conquistas nesse mundo que irão fazer com que você seja melhor. Cristo é o único que pode de fato tornar você alguém, um filho de Deus. É só Ele, porque apenas Ele vai nos aperfeiçoar. Cristo é aquele que não melhora apenas a nossa circunstância exterior, mas Ele aperfeiçoa o nosso caráter. Ele aperfeiçoa a nossa forma de viver. Ele transforma e aperfeiçoa o nosso coração quando Ele vive em nós. É por isso que Ele é o único caminho que a gente precisa buscar. Terceiro motivo que Paulo nos dá aqui é porque Jesus, Ele nos impulsiona a vencer o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Você tem problema com o pecado? Porque eu tenho. Eu tenho muitas dificuldades com o pecado, porque ele está constantemente na minha vida. Mas Paulo vai dizer, olha, você não precisa buscar outras coisas, porque Cristo nos impulsiona a vencer o pecado. Leia comigo o versículo número 11 e 12. Pegue aí a sua Bíblia. 11 e 12 diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui, ele vai agora usar dois exemplos para ajudar a gente a compreender como Cristo vai nos impulsionar e como Ele vai nos capacitar a vencer o pecado. Paulo ele vai utilizar o exemplo da circuncisão e o exemplo do batismo. Paulo ele diz que em Cristo nós fomos circuncidados. Essa é uma palavra que às vezes não faz tanto parte do nosso vocabulário, ser circuncidado, mas em Gênesis 17, 9 ao 14, nós encontramos Deus fazendo aqui uma aliança com o povo de Israel através da vida de Abraão. E Deus diz para Abraão que toda criança do sexo masculino, lógico, ela deveria ser circuncidada ao 8º dia de nascido. O que é circuncidar? É fazer uma pequena cirurgia, iria arrancar a pele que cobre a glande do pênis do menino.
Então eles iam fazendo uma cirurgia e todas as crianças que nascessem em Israel sofreriam essa pequena cirurgia, se é que a gente pode dizer pequena, né? Essa cirurgia. E essa ação, ela simbolizava que o povo de Israel tinha uma aliança, um contrato com Deus. Era um sinal de que aquele povo conhecia o Deus de Israel, pertencia a Ele, lhe servia e lhe obedecia. E esse Deus também os abençoava e cuidava deles em diversos detalhes de suas vidas. Isso era a circuncisão. Eu quero que você lembre agora que quando Paulo fala para os irmãos de Colossenses, esses irmãos aqui, eles muito provavelmente não eram circuncidados, uma vez que eles não eram, muitos deles não eram nascidos em Israel. Ou seja, quando eles nasceram, eles não foram circuncidados quando criança. Então, o que os falsos mestres faziam era chegar naquela igreja e dizer: olha, apenas a fé em Cristo não é suficiente. Se vocês quiserem caminhar com Deus, vocês precisam também ser circuncidados. Mas então Paulo vai agora explicar para aqueles irmãos que o sinal que demonstra que nós temos uma aliança com Deus agora, depois da cruz de Cristo, não é mais uma ação externa, não é mais uma cirurgia feita por mãos humanas. A nossa aliança com Cristo, ela se demonstra no fato de que, uma vez que estamos em Jesus, Ele muda o nosso coração. Essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Alguém que tem uma aliança com Jesus agora, é uma pessoa que tem o seu coração transformado, e ele é capacitado por Cristo a vencer o pecado. Cristo, ele fez uma cirurgia em nosso espírito. Cristo transformou o nosso interior, de maneira que agora a marca do Filho de Deus não é mais apenas algo externo, uma roupa, uma pequena circuncisão, mas agora a marca de um Filho de Deus é que ele não anda mais na prática do pecado. O seu coração foi liberto do pecado, ele não é mais escravo do pecado. 1 João 3,9 vai dizer para a gente que todo aquele que é nascido de Deus não se dedica na prática do pecado, porquanto a somente de Deus permanece nele, a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Perceba agora que Cristo, ele vai nos ajudar a vencer o pecado, e essa é a marca de alguém que caminha com Jesus agora. Leia no versículo de número versículo 11, ele diz: porém, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Despojar é arrancar. Deus agora, através de Cristo, nos livra da escravidão do pecado. Isso é maravilhoso, porque agora você sabe que você não precisa mais ser escravo daqueles pecados que têm atormentado a sua vida há tanto tempo, porque Cristo, através do seu Espírito Santo, transformou o seu coração de maneira que, fortalecido por Ele, você pode vencer aqueles pecados que estão destruindo você. Eu não sei você, mas quando eu estava pensando sobre esse texto, eu pensei em diversos pecados meus e dificuldades minhas, nas quais eu preciso e tenho pedido ao Senhor para que me ajude a vencê-los. Então meu coração se enche de alegria, porque eu sei que em Cristo eu posso vencer cada um desses pecados. É Ele quem me fortalece. Nós não somos mais escravos do pecado. Cristo nos capacita a vencer isso. Hernandes Dias Lopes, citando outro comentarista, ele diz: a circuncisão de Cristo é diferente da judia. A circuncisão judia era uma cirurgia externa, a de Cristo é no coração. A circuncisão judia era apenas de uma parte do corpo, a de Cristo de todo o corpo. A circuncisão judia era feita pelas mãos, a de Cristo feita pelo Espírito Santo. A circuncisão judia não podia ajudar as pessoas espiritualmente, a de Cristo capacita o homem a vencer o pecado. E aí Paulo vai também aprofundar esse mesmo conceito de uma forma diferente, quando ele fala também a respeito da figura do batismo. Hernandes Dias Lopes afirma que Paulo está mostrando agora esse processo de transformação interior do homem, para viver e experimentar uma nova vida, uma vida de vitória contra o pecado.
E aí então nós percebemos que em Cristo nós recebemos uma vida completamente nova, uma vez que nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele pela fé. Leia aí o versículo de número 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, na qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, no batismo, quando nós mergulhamos na água, nós estamos realizando uma demonstração pública do que aconteceu dentro da gente, no nosso interior. É como se nós estivéssemos dizendo, quando mergulhamos na água, que estamos morrendo para esse mundo, para os desejos desse mundo, para as coisas desse mundo, e quando nós levantamos, nós estamos vivendo para Cristo. Ou seja, quando morremos para o mundo, isso significa que as coisas desse mundo já não nos dominam mais, mas agora o que nos domina é Cristo que está em nosso coração. De igual modo, nós também morremos com Ele, porque quando Cristo morreu, Ele sofreu por nós. Era como se nós estivéssemos lá morrendo também, porque os benefícios da morte de Jesus nos alcançaram. Ele sofreu em nosso lugar. Quando Cristo morreu, era você morrendo. Mas assim como Cristo morreu e nós morremos com Ele, Ele também ressuscitou. Deus ressuscitou a Cristo e Deus também nos ressuscitou. É interessante porque a Bíblia, ela vai mostrar e ela vai considerar alguém escravizado pelo pecado como uma pessoa que está morta. Olha só o que diz em Efésios 2:1, diz: Ele nos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Por isso, Cristo, Ele nos deu vida quando Ele pagou o preço do pecado no nosso lugar. Ele nos libertou e Ele nos fortaleceu para que nós pudéssemos vencer o pecado. Quarto e último motivo aqui, para confiarmos em Cristo e não sermos enganados pelos sabotadores, é que Cristo, Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos dá força para vencer o pecado. Mas uma grande verdade, que com certeza você sabe, é que ainda que Ele te dê força para vencer o pecado, você peca todos os dias e toda semana. Não é verdade? Se tiver alguém aqui que não pecou hoje, mano, você é o cara. Por isso Ele não apenas nos dá forças, mas Ele também nos perdoa de todos os pecados. Pega a sua Bíblia e leia comigo o versículo de número 13 e 14. Olha o que diz aí. Diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, o perdão de Cristo a nós é algo completamente constrangedor, é algo singular, é algo único. Note que no início do verso 13, Paulo, ele fala sobre a nossa condição de necessidade. Ele diz que nós éramos homens mortos pelo pecado, pessoas que por conta das nossas ações, nós merecíamos a morte, nós merecíamos ser condenados. O verso de número 14 vai falar para a gente sobre um escrito de dívida. Um escrito de dívida era uma espécie de documento que alguém que devia alguma coisa assinava. E ele coloca assim: eu devo isso, eu devo isso, eu devo isso. E ele então assumia as suas dívidas e colocava isso diante de todas as pessoas. Paulo está dizendo que nós tínhamos um escrito de dívida sim. E mais do que isso, que esse escrito de dívida, esse documento que fala que nós somos culpados e que temos coisas para acertar com alguém, ele é prejudicial a nós. Porque a dívida de alguém que desobedece à lei é a punição, é a cadeia. Alguém, por exemplo, que desobedece à lei do nosso país, ela vai arcar penalmente com isso. Por isso Paulo está dizendo para a gente que havia um problema, e esse escrito de dívida ele era prejudicial, mas apesar de nós merecermos a execução da nossa dívida, não é isso que Cristo faz com a gente, não é isso que nós recebemos de Jesus. O que nós recebemos dele é algo completamente
diferente. Paulo diz que Cristo nos deu vida. No lugar de morte, que era o que deveríamos receber, Ele nos dá vida. No lugar de punição, nós recebemos misericórdia e graça. Misericórdia é Cristo, é Deus não nos dando aquilo que nós merecíamos, e graça é Ele nos dando aquilo que nós não merecíamos. Paulo então diz que Cristo perdoou todos os nossos pecados, e a palavra grega aqui, que é utilizada e traduzida como removeu, é uma palavra que significa anular, queimar ou inutilizar uma acusação ou dívida escrita. Paulo está dizendo que Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados. Hernandes Dias Lopes, ele diz que no Antigo Testamento, ele afirma que no mundo antigo, quando se cancelava de certa forma, uma lei, um decreto, eles pegavam esse papel de cancelamento e afixavam em uma porta, em uma madeira. E é por isso que Paulo diz que Cristo então, Ele afixou com cravos, com pregos, naquela madeira da cruz, as nossas dívidas. E agora quando olha-se para a cruz, está escrito lá que toda a nossa dívida foi paga, e que nós fomos perdoados não de alguns, mas de todos os nossos pecados. Isso significa que nós temos paz com Deus. Você já ficou devendo alguém? Eu já fiquei. Eu lembro de uma vez que eu estudava na 7ª série, tinha uma professora minha de português, e aí eu fiz uma aposta com ela. Eu falei assim: olha, professora, eu tinha que ler um livro chamado Os Capitães da Areia, do Jorge Amado, e faltava 2 dias para a prova, né? E eu não tinha lido nem a introdução ainda. E aí eu fiz uma aposta com ela. Eu falei: a senhora aposta que eu tiro 3 nessa prova? Aí ela falou assim: não, André, tira pelo menos 2,5. E eu fui para casa e li 2 dias seguidos. Cheguei até a página 20, mais ou menos. E fui fazer a prova, li uns resumos na internet, perguntei para a galera para fazer a prova. E aí eu lembro que eu tirei 2. E eu tinha prometido uma caixa de bombom. E aquela professora, ela muito simpática, muito amorosa. Todas as vezes que ela me via, ela nunca me cobrou. Ela nunca disse assim: e aí, cadê minha caixa de bombom? Você não tirou a nota combinada. Mas todas as vezes que eu a via, eu ficava sem graça. Ela não dizia nada para mim. Ela não falava assim: André, você está me devendo. Mas quando eu encontrava, eu falava assim: ó, professora, tudo bem? Ó, aquele negócio lá, tá? Semana que vem. Porque quando a gente está devendo alguém, a gente fica sem graça. A pessoa às vezes ela nem está lembrando. Mas quando você chega e fala: e aí, amigão? Pô, cara, aquele negócio lá, você nem cobrou. Mas ele já falou aquele negócio lá e tal. Estou vendo aí, estou com algumas dificuldades. Porque é incômodo ser um devedor. Por isso, quando Paulo fala que a nossa dívida foi paga, que nossos pecados foi perdoado, isso significa que nós temos paz com Deus. Imagina, por vezes muitos de nós andamos com esse sentimento de culpa nos nossos corações, porque não entendemos que Cristo perdoou todos os nossos pecados. E caminhamos como pessoas que quando entram pela porta da igreja, a gente já entra se desculpando e dizendo assim: ah, Senhor, não sei se eu posso ceiar hoje. Não, olha, Deus. Mas aqueles que olham para Jesus e encontram restauração, encontram perdão dos seus pecados, eles sabem que não são perfeitos. Eles também se constrangem, mas eles não têm medo de se achegar até Jesus, porque eles sabem que não são mais devedores, porque Cristo pagou e perdoou todos os seus pecados e as suas falhas. Isso significa que nós podemos ter paz com Deus. Não é mais incômodo estar na presença dEle. Nós podemos orar, podemos falar com Ele, porque não somos mais devedores. Davi, ele resumiu muito bem esse sentimento no Salmo de número 32, versículo de número 1. Ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a experiência mais doce de um cristão é a certeza do perdão divino. E eu quero encerrar com você, compartilhando o 5º e último motivo. Leia comigo o versículo de número 15. Olha só o que Paulo diz, versículo 15, ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Cristo triunfou. É por isso que Ele é o caminho. Ele venceu. Ele venceu as potestades. E Ele triunfou. E Paulo diz para a gente que Cristo Ele despojou aqueles que se levantaram contra Ele. Quando um povo vencia o outro povo, aqueles que haviam ganho a guerra, eles tiravam a armadura dos derrotados. E eles caminhavam agora despidos e por vezes até nus. Lembre-se o que fizeram com Jesus quando foram subi-lo na cruz. O deixaram desnudo, tiraram a sua roupa para envergonhá-lo. Mas note que Cristo agora é quem vai despojar, é Ele quem vai arrancar toda e qualquer força, é Ele quem vai arrancar toda e qualquer armadura, é Ele que já venceu aquele que deseja nos destruir e que deseja destruir a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele venceu, Ele triunfou, e é por isso que podemos caminhar com Ele. É por isso que podemos confiar que apenas Ele é o único caminho para nos levar até o Pai. Irmãos, cada um desses motivos que Paulo nos dá, devem motivar o nosso coração a caminhar com Cristo, abandonando todo e qualquer caminho de engano. Esses motivos que Paulo nos dá, devem motivar o nosso coração a deixar de dar ouvido aos sabotadores desse mundo. Será que talvez você não está investindo o seu tempo, o seu esforço em construir uma vida com base em informações falsas? Talvez alguém disse para você alguma informação, ou as dificuldades desse mundo, e você passou a acreditar nelas. Mas quais são os caminhos que você tem investido tempo, mas eles estão te levando para longe de Jesus, para longe de Cristo? É tempo de parar de investir as suas cartas, de investir as suas forças em um caminho que lhe conduz para longe de Cristo, para longe do alvo, para longe do ouro. Hoje talvez você se sinta como nesse jogo, como um anão, alguém pequeno e aparentemente sem forças. Mas saiba que diante de todos esses sabotadores, Cristo é o caminho que podemos seguir, e não é por nossa força, ou por aquilo que somos, mas unicamente por causa de Jesus Cristo, que nós podemos alcançar vida e vida eterna. Eu quero hoje orar com você, eu quero te ajudar hoje a fazer uma reflexão muito simples. Quais são os caminhos que você está investindo força? Talvez os caminhos que têm te levado para longe do Senhor, Deus. Como assim, pastor, investindo força? Todas as vezes que você preserva na sua vida coisas que afastam o teu coração de Deus, você está investindo força naquilo. Quando você, por exemplo, continua guardando e cultivando uma mágoa no seu coração. Quando você continua guardando e preservando aquilo que leva você a pecar. E você sabe quais são as coisas que levam você a pecar. As influências, sejam de pessoas ou de ações que você faz no seu dia a dia. Quais são as coisas nas quais você tem investido tempo e força que tem te afastado de Jesus? Saiba que esses rudimentos, saiba que essas ideias tortas e erradas, como a gente chama, elas não podem se alicerçar no seu coração. Olhe para Jesus. Quero convidar você a ficar de pé e orar comigo. Nós vamos cear hoje. Eu quero convidar você a orar comigo e com certeza talvez existam sabotadores, existam ideias que estão no seu coração, existem coisas ou pecados que estão sabotando a tua comunhão com Deus, existem pensamentos como não, um dia quando eu for mais velho, aí sim eu vou caminhar com Jesus, não, quando eu resolver aquilo ali primeiro, aí eu vou caminhar com Jesus. São sabotadores. Não, quando tudo estiver certinho, aí sim, quando eu já estiver ganhando uma quantidade específica de recursos financeiros e de dinheiro, aí sim eu vou servir como um voluntário, como um líder na casa de Deus. Não, depois que eu ganhar a partir de quanto tanto, aí sim eu vou caminhar em fidelidade nos meus dízimos e ofertas. São ideias de sabotadores. Olhe para Jesus hoje, verifique o que Ele deseja para a sua vida e assuma o compromisso de caminhar em plena liberdade.
Talvez você entrou aqui se sentindo culpado diante de Deus. Culpado diante de tantos pecados e coisas terríveis que aconteceram em sua vida. Mas saiba que em Jesus Cristo nós fomos perdoados, não de alguns, mas de todos os pecados. Ele pode trazer vida e vida em abundância. Ele arranca toda a dívida. Lembre-se o que Paulo falou, que ele pregou o escrito de dívida na cruz. É tempo de se sentir em paz com Deus. Diante daquilo, não importa o que você fez, é tempo de se sentir em paz com Deus. Diga: Pai, obrigado, porque o Senhor arrancou meu escrito de dívida. Diga: obrigado, Jesus, porque hoje eu posso ter comunhão contigo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me fortalece para que eu possa vencer os pecados que estão dominando a minha vida. Diga: obrigado, Jesus, porque hoje nós vamos cear. E a ceia, a comunhão que eu tenho com Deus não está baseada nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo na cruz. Por isso faça a sua oração de gratidão. Faça uma oração de alegria como alguém perdoado por Deus. Faça uma oração de alegria e gratidão, porque você sabe que essa semana o Espírito Santo vai fortalecer você para vencer os maiores desafios e pecados que têm atormentado a tua vida. Faça uma oração de gratidão e alegria, porque você sabe que Cristo é aquele que vai encorajar você a vencer os desafios da vida ministerial. Faça uma oração de alegria e gratidão, porque você sabe que Cristo já triunfou sobre o maligno, e o inimigo não tem poder sobre você. Faça sua oração de alegria e gratidão. Pai, nós oramos hoje com alegria e gratidão, porque sabemos que o Senhor triunfou. O Senhor fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor venceu. Agradecemos porque o Senhor nos perdoou. Agradecemos, ó Pai, porque nós não precisamos de nada a mais. Apenas Cristo nos é suficiente, porque o Senhor é o próprio Deus. Em Ti, Jesus, habita a plenitude de Deus, e nós cremos nisso. Nós precisamos apenas de Ti. Estamos aqui declarando isso, Pai, que precisamos unicamente, exclusivamente de Ti. Queremos ouvi-lo falando aos nossos corações. Queremos senti-lo ministrando sobre as nossas vidas. Queremos recebê-lo. Queremos adorá-lo. Queremos senti-lo. Queremos entronizá-lo em nossos corações. A Páscoa é celebrada porque nós fomos libertos do preço do pecado. O pecado não pode mais nos dominar. Que hoje você possa celebrar uma ceia como um homem ou uma mulher livre na presença de Deus. Feche os teus olhos, Pai. Oramos com alegria e gratidão. Te agradecemos, ó Deus, porque o nosso coração hoje pode se alegrar com tamanha graça e liberdade. Nosso coração pode se alegrar, porque em Ti encontramos vida. Nosso coração pode se alegrar, porque o Senhor levanta pessoas para nos ajudar a identificar os sabotadores. E o Senhor nos leva até a fonte da vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor.